de 1, né? De 1 até 8. Os papais vão lá, deixam as crianças e voltem para cá. Vamos evitar o máximo possível ficar nas salinhas, deixar os professores responsáveis, tá bom? Vão lá e volta aqui para a gente estudar a palavra de Deus junto. Bom dia a todos. Rapaz, não vi quase ninguém. Bom dia. Amém, agora melhor. Do jeito que a gente estava cantando animado, de repente parece que o negócio murchou. Mas vamos abrir a palavra de Deus hoje de manhã. É um privilégio enorme para mim estar de volta aqui, depois de mais ou menos 8 meses, se eu não me engano. Infelizmente é uma viagem bate e volta. Na quinta-feira já estamos retornando aos Estados Unidos para passar mais alguns meses. Retornaremos em agosto, de forma mais definitiva, né, para voltar ao ministério. Mas eu quero dizer o quão grande é o privilégio de estar junto com os irmãos novamente para renovar as amizades, os laços da irmandade. E quero que vocês saibam que nós oramos regularmente por vocês, certo? Vocês estão em nossos corações, a saudade é grande, mas nós sabemos que na grande visão eterna, assim, a vida é rápida, né? As coisas passam de forma tão rápida. E pensando na maneira como a vida passa de forma tão rápida, foi escolhido hoje de manhã um tema que está dentro da série que estamos vendo, Remindo o Tempo, certo? E hoje eu vou falar sobre o assunto: o que Jesus tem a ver com minha rotina? O que Jesus tem a ver com minha rotina? No domingo passado, mais ou menos esse horário, na verdade, um pouquinho mais cedo, na verdade. Eu e a Andréia, nós estávamos a caminho para uma igreja que fica mais ou menos 60 quilômetros de onde nós estamos morando lá. E a caminho para essa igreja, onde a gente ia pregar, fazer ministério na igreja, nós recebemos uma mensagem de uma amiga muito querida, uma amiga já de mais de 30 anos, dizendo que o marido dela havia falecido fazia pouco tempo, naquela mesma manhã. O nome dele, Davi, 59 anos de idade. São amigos desde que nós éramos recém-casados. Mas não somente isso, eles plantaram uma igreja conosco. Foram nossos colegas de plantação de igrejas, missionários da nossa missão. E ele faleceu enquanto dormia, 59 anos de idade. E eu fiquei contemplando a brevidade da vida, né? Muitos pensamentos, ficamos abalados por um instante. Até para ir numa igreja pregar e fazer ministério foi difícil, com a emoção que estava grande naquele momento. Mas no trecho de hoje, que nós vamos ver, Tiago capítulo 4, versículos de 13 a 17, nós encontramos uma mensagem de alerta quando se trata do nosso tempo. Como é que nós estabelecemos rotina? Como é que nós fazemos planos e tomamos decisões? Porque, no final de contas, se nós vivermos a nossa vida, que é tão curta, sem uma visão eterna, sem uma visão bíblica, o tempo vai passar e nós vamos desperdiçar aquilo que o Senhor tem nos entregue, que é tão precioso, o nosso tempo. Então, gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Tiago, capítulo 4, nós vamos ler de versículos 13 a 17, e depois entraremos no assunto a fim de responder a pergunta: o que Jesus tem a ver com a minha rotina? De forma mais abrangente, como é que podemos remir o tempo que Deus tem nos dado? Tiago capítulo 4, versículo 13. Tiago escreve: escutem. Está dizendo mais ou menos assim: ei, preste atenção, viu? Estava chegando de perto assim: escutem o que eu tenho a dizer, é importante. Agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e faremos negócios e teremos lucros, vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se Deus quiser,
Não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mau. Nessa manhã, queremos examinar essas palavras de perto, vamos ver vários trechos também que vão apoiar a proposta da pregação, mas a proposta da pregação é essa. Como é que nós podemos, no dia a dia, tomar decisões, estabelecer rotina, usar o nosso tempo de tal forma que seja algo que glorifique a Deus, de tal forma que venha a agradar ao nosso Deus, que tem nos dado o tempo como uma ferramenta preciosa. Certo? Como é que nós vamos usar esse recurso tão precioso para a glória dele? É um assunto muito relevante para nós hoje, porque todos nós fazemos planos de uma maneira ou outra, certo? Todo dia, quando você se levanta, você faz planos, você toma decisões em uma área ou outra. Nós fazemos planos para estudos, capacitação, faculdade, tomamos decisões quanto a empregos, planos para namorar, planos para casar, planos para ter família, planos para férias, se é que dá para tirar férias, planos para uma aposentadoria um dia. Nós fazemos planos constantemente. E até planos pequenos, né, que não são planos grandes, mas no dia a dia nós estamos constantemente fazendo planos. Mas o que eu quero sugerir nessa manhã é que nós tenhamos uma perspectiva bíblica e eterna até nos pequenos planos. Porque os pequenos planos refletem a nossa fé e o que nós desejamos fazer com as nossas vidas diante do Altíssimo. Fazer planos em si não é errado. Nós encontramos muitos na Bíblia que fizeram planos. O apóstolo Paulo, escutem alguns exemplos. Em Atos capítulo 15, versículo 36, alguns dias depois Paulo disse a Barnabé: vamos voltar e visitar os irmãos em todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor para ver como estão. Certo? Depois de ter feito uma viagem missionária, Paulo diz assim para Barnabé: vamos voltar, vamos passar de cidade em cidade onde muitos foram alcançados com o evangelho e vamos passar por lá para encorajar os irmãos. Ele fez um plano, certo? Nós vamos fazer isso. Em Atos capítulo 18, um momento em que Paulo tinha passado por Éfeso, Atos 18, versículo 20 e 21, pediram-lhe que ficasse mais algum tempo, mas Paulo não quis. Ao se despedir, disse: se Deus quiser, virei visitá-los outra vez. E embarcando, partiu de Éfeso. Paulo fez planos, tomou decisões com sua rotina, com o seu tempo. Em 1 Coríntios, capítulo 16, versículos de 5 a 9, Paulo escreve assim para a igreja de Corinto: irei visitar vocês por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo passar pela Macedônia. E bem pode ser que eu me demore ou mesmo passe o inverno com vocês, para que vocês me encaminhem nas viagens que eu tenho de fazer. Porque não quero agora ver vocês apenas de passagem, pois espero permanecer algum tempo com vocês, se o Senhor o permitir. Mas ficarei em Éfeso até o Pentecostes, porque uma grande porta e oportuna para o trabalho se abriu para mim. E há muitos adversários. Paulo fez planos. Eu vou ficar aqui em Éfeso por um tempo, tenho um trabalho a ser feito, mas depois eu vou para Corinto, onde eu quero passar um bom tempo com os irmãos aí da igreja, certo? Planos. Nada de errado em fazer planos. De fato, é sábio nós fazermos planos. Quem não faz planos corre grandes riscos de cair na preguiça ou de usar o seu tempo de forma que não agrada a Deus. Então, fazer planos é bom, mas há uma maneira correta e uma maneira errada de se fazer planos, de estabelecer rotina. E aqui, neste trecho, Tiago nos apresenta o contraste entre essas duas opções, a maneira errada e a maneira
correta. Primeiro vamos considerar a maneira correta de fazer planos. A maneira correta de fazer planos é de se submeter à vontade de Deus. Certo? A maneira correta, de forma abrangente, geral, assim, é de se submeter à vontade de Deus. Aqui no Brasil a gente usa muito a expressão "se Deus quiser", né? A gente fala, mas às vezes, muitas vezes é uma desculpa porque a gente não vai fazer mesmo, né? Mas se Deus quiser a gente faz, né? A gente fala muito de boca para fora, sem realmente pensar na significância das nossas palavras. Porque a expressão "se Deus quiser" está aqui no nosso trecho hoje, certo? Mas a ideia, de forma mais abrangente, é uma submissão a um Deus soberano que controla todos os detalhes do mundo, do universo, de nos submetermos à vontade de Deus. Como é que nós fazemos isso? Primeiro, precisamos nos submeter os nossos planos à vontade de Deus, mas precisamos entender um pouco melhor o que é essa ideia de vontade de Deus. Tem muitas pessoas que, quando pensam sobre vontade de Deus, pensam numa bola de cristal, né? Eu queria descobrir tanta vontade de Deus, será que Deus vai revelar isso para mim? Será que vai cair um raio na minha frente? Ou essa decisão que eu tenho que tomar, será que Deus vai mandar uma carta para mim com detalhes específicos que é que deve ser feito? E assim, muitos de nós esperamos numa vontade de Deus ser revelada em nossas vidas, e nós esquecemos que nós já temos uma verdade revelada na palavra de Deus, as Escrituras. As Escrituras nos revelam o coração de Deus e aquilo que Ele espera de nós. E se nós obedecermos os princípios, os mandamentos expostos por Deus na sua palavra, a realidade é, diante de decisões, nós corremos menos risco de errar se nós estamos vivendo em obediência àquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então, o que é que nós encontramos aqui no versículo 15? O versículo 15 diz: em vez disso, deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. O problema que Tiago estava abordando aqui nesse trecho eram pessoas que estavam tomando decisões, vivendo a vida, fazendo isso ou aquilo, indo para cá ou para lá, fazendo negócios, trabalhando, ganhando um lucro. E ele chama a atenção dessas pessoas e diz: tudo precisa estar debaixo ou submisso à vontade de Deus, de uma forma bem direta. Submissão à vontade de Deus. Se Deus quiser. Vimos também quando Paulo escreveu em Atos capítulo 18, ele diz: se Deus quiser, virei visitá-los outra vez. Essa mentalidade, eu acho que nós temos que recuperar um entendimento das nossas palavras, certo? E não só falar, se Deus quiser, sem realmente contemplar a seriedade daquilo que nós estamos falando. E isso requer esforço e disciplina da nossa parte de avaliar as nossas vidas com regularidade diante do espelho que é a palavra de Deus. O que é que a palavra de Deus está me mostrando sobre as minhas decisões, sobre os meus planos, sobre o tempo? Em 1 Coríntios, capítulo 16, também, que acabei de ler, quando Paulo estava dizendo que queria ir para Corinto, ele usou a expressão "se o Senhor permitir", né? Não só se Deus quiser, mas se o Senhor permitir. Então, Paulo demonstra uma submissão a essa vontade de Deus. Dizer "se Deus quiser" presume duas coisas quanto à nossa fé. Primeiro, que a vontade de Deus é o mais importante. Isso presume isso, que a vontade de Deus é o mais importante. E em segundo plano, que Deus é soberano e que, se não for a vontade de Deus, nós também vamos nos submeter àquilo, certo? Então, presume essas duas coisas. Primeiro, que a vontade de Deus é a prioridade. E segundo, que Deus é soberano e Ele pode intervir e mudar qualquer plano, qualquer decisão que nós quisermos. E nós vamos ver isso adiante,
quando nós formos contemplar a brevidade da vida, a fragilidade da vida humana, essas questões todas. A sabedoria de tomar decisões e fazer planos submissos à vontade de Deus vai se tornar evidente só lá na frente, quando nós formos colher os frutos do nosso trabalho. Se vai ser algo que vai durar para a eternidade como algo que glorifica a Deus, ou se vai ser algo em vão que, na verdade, se desperdiça por completo e não pode ser oferecido ao Senhor como uma oferta. Se quisermos que os nossos planos sejam bem-sucedidos, então, primeiro, vamos discernir qual é a vontade de Deus e fazer os planos de acordo. Em Efésios capítulo 5, versículo 17, nós encontramos um desafio muito interessante. Efésios capítulo 5, versículo 17, Paulo, depois de ter dado muitas instruções, ele vai dizer assim: por esta razão, não sejam insensatos. Então veja o contraste, não sejam tolos, insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus. Então, quando Paulo escreve isso, Paulo está dizendo que nós precisamos saber os detalhes do que vai acontecer amanhã? Ou será que Paulo estava dizendo que nós precisamos esperar sentadinhos para Deus mandar aquele raio para revelar exatamente todos os detalhes dos nossos planos ou das nossas decisões? Não. Paulo está dizendo, não seja insensato, mas procure compreender. Certo? Procurar compreender é algo que dá para se entender. É algo compreensível a nós, algo acessível a nós. E isso é a palavra de Deus. A palavra revelada de Deus nos orienta a tomar decisões com sabedoria. E diante de muitas decisões na vida, nós não estamos lidando com questões de certo ou errado. Tem muitas decisões que nós tomamos na vida que não é questão de certo ou errado. Mas quando nós estamos vivendo de forma submissa ao que é certo, a palavra de Deus, Deus vai nos conceder sabedoria. Ele nos dá irmãos, Ele nos dá conselheiros para buscarmos ajuda com decisões que às vezes nós não sabemos o que fazer, com planos que às vezes a gente tem duas opções à nossa frente, ambas parecem ser boas, não é certo ou errado. E nessas questões, Deus nos dá uma certa liberdade para tomar decisões dentro de uma vontade já revelada, que é a vontade expressa, revelada de Deus na palavra de Deus. Certo? Então, nós temos que ter cuidado de não pensar da vontade de Deus de uma forma mística. Tem muita gente que pensa assim, rapaz, eu não sei qual é a vontade de Deus para a minha vida. Eu sei. Vê a palavra, vê o que ele diz que nós devemos ser, como devemos viver, como nós devemos tratar um ao outro. A palavra está repleta de diretrizes sobre como nós devemos viver. Então, se quisermos realmente ser bem-sucedidos naquilo que nós planejamos, primeiro precisamos submeter as nossas decisões e planos à vontade expressa de Deus. Vejam comigo Romanos capítulo 12. Os primeiros 2 versículos nos dão uma orientação muito interessante quanto a essa questão. Romanos capítulo 12, versículos de 1 a 2. Paulo diz assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo. O que é o padrão desse mundo? É o pecado, é o egoísmo, é viver para si. Não imite ou não se conforme ao padrão desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, Paulo não coloca isso como se fosse algo místico que nós precisamos descobrir, mas é algo real que nós podemos experimentar, de entender, compreender realmente qual é a vontade de Deus.
quando as nossas vidas estão rendidas no altar. Certo? Entendendo que o meu sacrifício ao Senhor é a minha vida. Eu coloco tudo no altar. O meu tempo, o meu dinheiro, a minha família, minha igreja, o meu trabalho, tudo, tudo, tudo. Nada me pertence. Eu sou um mordomo daquilo que o Senhor tem me dado para administrar com sabedoria, para glorificar a Deus e para abençoar o próximo. Deus colocou esses recursos em nossas vidas para essas finalidades. Mas quantas vezes nós deixamos de lado essas questões e tomamos decisões no dia a dia, fazemos planos, sem contemplar se nós realmente estamos submetendo essas coisas à vontade revelada de Deus, a palavra de Deus. Então, isso significa que nós precisamos conhecer a palavra de Deus, não é verdade? Se nós vamos submeter os nossos planos, as nossas decisões à vontade de Deus, o que eu preciso fazer? Eu preciso conhecer isso, meus queridos. Eu preciso gastar tempo. Não no domingo, abrir só para ouvir uma pregação, mas diariamente mergulhar nas Escrituras e buscar conhecimento para que no dia a dia, diante de diversas situações que sejam, eu possa saber, Deus quer que eu haja dessa forma. Deus quer que a minha atitude seja essa. Deus quer que eu trate o meu próximo dessa forma. Mas se nós não conhecermos, e isso não faz parte da transformação da nossa mente, como é que nós vamos compreender e experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? É impossível. Impossível. Nós vamos viver por conta própria. Nós vamos tomar decisões que nos agradam. Nós vamos fazer coisas que sejam egoístas. Agora, o que muitos pensam quando pensam sobre a vontade de Deus é aquilo que eu falei, o pensamento místico, né? Há uma vontade soberana de Deus. Na teologia a gente fala do decreto eterno de Deus, né? Que no grande plano de Deus, tudo se encaixa numa história que Deus está escrevendo. Nós confiamos que há esse plano soberano em que Deus está no controle de todas as coisas. Mesmo quando o mundo está cheio de pecado e caos, ainda assim nós confiamos que Deus é soberano sobre todas essas coisas e Ele vai usar tudo para a sua glória e para cumprir o seu propósito e a sua vontade soberana, certo? O que muitos querem quando buscam a vontade de Deus é conhecer isso. Mas deixa eu só falar uma dica para vocês, meus queridos. Nós somos pequenos, somos limitados, a nossa mente não tem a capacidade de compreender o que Deus faz. Certo? O que é que nós precisamos fazer? Nós nos submetemos, nós nos colocamos diante de Deus e nós dizemos, se o Senhor quiser, nós faremos isso ou aquilo. E se não for no plano de Deus, se hoje mesmo eu vier a falecer como o meu amigo no domingo passado, que Deus seja glorificado. Isso está no plano soberano de Deus. Eu não tenho como controlar essas questões da vida, e é isso que Tiago está chamando a atenção. Quantas vezes a gente pensa que está no controle das questões da nossa vida e eu quero saber a vontade de Deus? Na verdade, você quer ser Deus, em muitos casos. Você quer se colocar no lugar de Deus, em vez de dizer, Senhor, eu me submeto àquilo que o Senhor deseja fazer na minha vida. Então, a maneira correta de se fazer planos é se submeter à vontade de Deus. Mas Tiago também nos apresenta uma maneira errada de se fazer planos, uma maneira errada que nós vamos ver aqui nos versículos 13 a 15. Deixa eu voltar aqui para o trecho. Pensem bem, o que a pessoa aqui está falando não é pecado em si, certo? A pessoa que Tiago está usando aqui como exemplo. Hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, faremos negócios e teremos lucros. Ele está falando aí das decisões, dos planos que todo ser humano faz, né? Eu vou ali, vou trabalhar, vou ganhar um lucro, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas o problema é que Tiago chega no coração da pessoa e ele diz, vocês não sabem o que acontecerá amanhã. Você não faz noção do que vai acontecer amanhã.
Você pode dizer, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas o grande problema por trás disso é a intenção do coração. De pensar que eu estou no controle das coisas, que eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu estou no controle da minha vida. E Tiago vai meio que remover as cortinas da soberania de Deus para nós enxergarmos o quão pequeno, frágil e breve as nossas vidas são, certo? Ele vai nos ajudar a entender que a nossa vida é um vapor. Um negócio que passa rápido, um negócio que você pensa que está no controle de alguma coisa, você não sabe, você não entende, você não captou ainda o quão pequeno você é na grande história humana e no grande plano eterno de Deus. Então, a maneira certa, a maneira correta de fazer planos é se submeter à vontade de Deus. A maneira errada, o contrário, é negligenciar a vontade de Deus. E ele vai dar mais ênfase nesse aspecto, porque é onde a maioria de nós erramos no dia a dia. Ele vai dar ênfase aqui. Fazer planos dessa forma é tolice, ele vai nos mostrar. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã, o que é a vida de vocês, vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Negligenciar a vontade de Deus é tolice. Ele demonstra isso com clareza, é tolice. Você quer ser uma pessoa sábia? Então, dê ouvidos ao que ele está falando aqui. Por que é tolice fazer planos negligenciando a vontade de Deus? Em primeiro lugar, é porque a vida é cheia de complexidades. Não é verdade? A vida não é complexa, seja sincero. Cheia de complexidades, dificuldades, desafios, conflitos, problemas, doenças, problemas financeiros. Puxa, a vida é complexa. A complexidade com o nosso tempo, o hoje, o amanhã, o que é que vai acontecer. Muitas complexidades com as nossas atividades. Aqui ele fala de viajar, de trabalhar, de ganhar. Complexidades com decisões a serem tomadas. Muitas decisões. Mas, ao mesmo tempo, muitos erros também que podem acontecer. Podemos cometer erros. Por quê? Porque a vida é complexa. Não é fácil. Se eu olhar para a minha vida, esses 50 anos que o Senhor me concedeu, eu posso ver tantos erros, tantas áreas onde eu não pensei na vontade de Deus. Eu pensei só aqui no imediato, né? O que está acontecendo aqui agora, nas complexidades da minha vida. Mas eu creio que o mais que nós amadurecemos e provavelmente o mais velho que nós vamos nos tornando, o mais que nós refletimos nessa realidade, que a vida é curta, a vida é passageira. Segundo, é tolice pensar dessa forma, não apenas porque a vida é cheia de complexidades, mas porque na vida há muitas incertezas. A vida não somente é complexa, mas há incerteza. Ele diz no versículo 14, vocês não sabem o que acontecerá amanhã. É verdade. Nenhum de nós sabe o que vai acontecer amanhã. Ninguém. Você pode imaginar, você pode planejar, você pode dizer, mas eu tenho essa reunião, eu tenho aquilo, tenho o exame médico, isso, aquilo vai acontecer. Não, você não sabe. Você não sabe. Tudo pode mudar. De uma hora para outra, as coisas podem mudar a sua vida por completa. Nenhum de nós tem a garantia do amanhã. Nenhum. Nós não sabemos se haverá um amanhã para nós, nem sabemos o que vai acontecer se houver um amanhã para nós. Apenas Deus pode gerar o amanhã nas nossas vidas. Apenas Ele está no controle de todas as coisas, garantindo um futuro. Não é você, não sou eu que garante nada. E porque isso é verdade, porque Ele é soberano e nós não sabemos do amanhã, devemos descansar nele e saber que Ele é um Deus bom, Ele é um Deus soberano
E ele é um Deus constante. Puxa, que motivo de esperança, motivo de conforto, de saber que as nossas vidas, por mais complexos e difíceis que sejam, estão nas mãos do Todo-Poderoso. Não tem preço isso. Escutem as palavras de Jesus em Mateus 6, no Sermão do Monte. Mateus 6, 25 a 34, Jesus diz: por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um covado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas, e aqui é a chave, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, porque o amanhã trará os seus cuidados, ou as suas próprias preocupações, né? Basta ao dia o seu próprio mal. Jesus também alerta os seus discípulos a contemplarem essa realidade. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Quantos de nós perdemos sono, ficamos doentes, ansiosos por coisa que a gente não controla, né? É fato, é um dos grandes males do pecado que nos aflige, o desejo de querer controlar as coisas. A pessoa que chega num ponto de poder descansar no Senhor e dizer: amanhã pode ser difícil? Pode. Talvez tenha alguns desafios grandes? Talvez. Mas eu estou certo de que Deus está no controle amanhã, não só hoje. Deus é soberano sobre a minha vida e seja o que for que eu venha a enfrentar, eu posso descansar nele. É tolice, então, fazer planos sem entender a vontade de Deus, porque a vida é cheia de complexidades, porque há tantas incertezas. Mas é também tolice, porque a vida é frágil. A vida é frágil. Tiago diz: o que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Quantos aqui já viram uma neblina? A maioria. Lá nos Estados Unidos se tem muito mais neblina do que aqui no Ceará, né? Por causa das mudanças climáticas. Às vezes o frio vem e muda radicalmente de um dia para o outro. Um dia está quente, outro dia está gelado, né? Especialmente a região onde a gente está passando o tempo lá nos Estados Unidos, em Michigan. Um dia está 15 graus, no outro dia está 0. Sem brincadeira. É fato. O que acontece com essas mudanças climáticas, às vezes sobe uma neblina, um vapor, né, que fica ali no ar, fica difícil você ver os carros nas estradas, é perigoso. Mas é interessante que quando o sol raia ou quando aparece o sol, de repente aquela neblina começa a se dissipar. E quando se dissipa, às vezes é um negócio tão rápido, questão de instantes, que desaparece. Tiago está dizendo: a nossa vida é isso. Aparece e desvanece. É rápido, é um vapor. Salmo 39, nos encontramos mais ou menos esse mesmo pensamento. Salmo 39, versos 5 e 6. Deste aos meus dias o cumprimento de alguns palmos, a tua presença. O prazo da minha vida é nada. Pensa nisso, o prazo da minha vida é nada. Quando a gente tem essa perspectiva de que a nossa vida não é nem uma gota num mar de eternidade, né? A nossa vida é tão pequena. Quantos de nós não
desperdiçamos tanto o tempo porque a gente não tem essa visão eterna a respeito da nossa vida. Aí Davi vai continuar no seu salmo. Na verdade, todo ser humano, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Davi não está dizendo que vida é vaidade no sentido de algo errado, mas a ideia de vaidade é algo que não tem substância, não tem peso, não tem, como podemos dizer, é um negócio vazio mesmo, porque é tão pequeno, na grande história da eternidade, a nossa vida é tão pequena, realmente não é nada, absolutamente nada. De fato, o ser humano passa como uma sombra, Davi vai dizer. Em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem ficará com eles. Puxa, aí é outro problema, né? Acumula a riqueza, o dinheiro na vida e depois a gente nem sabe com quem vai ficar. A gente pode até destinar para um filho, para outro, ou de alguma forma, mas na verdade a gente não tem controle de nada. Quando a gente morre, a gente perde o controle de tudo que a gente acumulou na vida, né? As pessoas, os filhos podem desperdiçar, eu já vi isso, né? Empresários que morrem e os filhos herdam a empresa e com o passar de um tempo a administração não dá certo e a empresa fala e se perde tudo, né, que uma pessoa lá atrás acumulou. Que tolice. Nossa vida é um vapor, uma sombra. A vida é frágil, meus queridos. A vida é tão frágil. Nem o vapor, nem a sombra tem substância. Nós somos frágeis, mas boa parte do tempo nós não paramos para refletir essa realidade. Nós refletimos nisso em certos momentos. Quando a gente vai no velório de um querido, né? Ali a gente contempla a vida, a gente começa a pensar, puxa, como é curta a vida. Ou, às vezes, quando nós sofremos um acidente nos leva a contemplar a brevidade ou a fragilidade da vida. Ou quando nós vamos no médico e o exame consta que nós temos uma doença grave, um câncer, alguma coisa assim. Aí nós paramos e começamos a refletir como a vida é frágil. Faz 4 anos, exatamente agora, quando eu contraí Covid. Faz 4 anos. Muitos aqui se lembram daqueles momentos, né? Parece, em alguns aspectos, que foi ontem, em outros aspectos, parece que faz uma eternidade. Mas 4 anos atrás, eu, André, Levi, nós contraímos Covid, na segunda onda aqui, em 2021. E André não ficou bem, ficou muito doente. Levi não foi quase nada, foi uma gripezinha. Eu, primeiro dia, não foi tão ruim. Segundo dia, começou a evoluir. No terceiro dia, eu já precisei ir no hospital. E em questão de uma semana, eu estava prestes a falecer, porque os pulmões estavam comprometidos, os órgãos estavam falhando e todos os exames estavam constatando de que eu não iria sobreviver. Inclusive, eu falei para o pastor Rony que alguns meses atrás eu fui no médico lá nos Estados Unidos, que conhece a nossa família já há muito tempo. Ele acompanhou o meu caso de longe, Andréa mandando para ele diariamente exames e relatórios. Eu cheguei no consultório dele, alguns meses atrás, e ele disse, você é o meu milagre. Eu disse, como assim? Ele disse, eu perdi muitos pacientes durante a Covid, mas nenhum deles que eu perdi tinha um caso tão grave quanto o seu. Assim, em termos de números, de exames, de tudo. Era para eu ter morrido mesmo, por Deus e, de alguma forma, a sua soberania. Mas eu confesso para os irmãos que, quando eu estava ali naquele leito, no hospital, especialmente quando finalmente cheguei na UTI, eu senti que o meu corpo estava desvanecendo. Era como se a energia da vida estivesse escapando de mim. E eu contemplei a minha fragilidade de uma forma muito direta. Eu tive que dizer, puxa, como a vida é frágil. A semana passada estava tudo bem, eu estava com saúde, fazendo planos, e de repente, do nada, alguma coisa muda tudo. É tolice pensarmos que nós temos força, o controle, ou que nós mesmos
fazemos acontecer qualquer coisa nessa vida. Escutem as palavras de Tiago no primeiro capítulo, versículos 10 e 11. Tiago vai dizer assim: o irmão de condição humilde glorie-se na sua exaltação, e o rico na sua humilhação, porque ele passará como a flor do campo. Porque o sol se levanta com seu calor ardente, a planta seca, a sua flor cai e a formosura do seu aspecto desaparece. Assim também o rico murchará em seus caminhos. Tiago estava dando um alerta aí para aqueles que buscam as riquezas, né, que confiam, dependem nas riquezas. Ele vai dizer: o rico vai desvanecer, vai desaparecer. Ele, assim como uma planta que seca diante do calor do sol e logo desaparece, assim é a brevidade da vida. A vida é curta. Versículo 14 aqui de novo em Tiago 4, a última parte, ele diz que aparece por um instante e logo se dissipa. Aparece por um instante. O que é um instante? É isso. É isso. Isso é a nossa vida. É isso. Jó observou isso em alguns momentos de sua história. Jó escreveu em Jó, ou ele contemplou em Jó 9, 25 e 26, os meus dias são mais velozes do que um corredor. Fogem sem ter visto a felicidade. Imaginem uma pessoa que está correndo, né? Que está correndo com tudo que tem. Ele diz: isso é a minha vida. É veloz, o negócio voa, foge sem eu ter visto a felicidade. Passam como barcos de junco, como a águia que se lança sobre a presa. Aí no capítulo 14, versículo 1, Jó vai dizer: o ser humano nascido da mulher vive breve tempo, cheio de inquietação. Não é não? A nossa vida é tão curta, mas tão cheia de inquietação, tão cheia de nós mesmos, tão cheia de ansiedades por coisas que a gente não controla. E, finalmente, Moisés também escreveu a esse respeito. O Salmo 90, que é um salmo de Moisés, versículos 10 a 12. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. A alerta de Moisés é que entendamos que a nossa vida é curta. Ele vai dizer aí 70, 80, hoje já tem quem chegue a 90, 100, está mais frequente isso, mas a realidade é que mesmo 90, 100 anos é curto, né? Meu pai tem 78 anos, completou esse último ano. 2 anos atrás, se você visse meu pai, você diria que ele estava com saúde boa. Ele estava com diabetes, mas controlado, estava indo tudo bem. Nesses últimos 8 meses, 2 coisas aconteceram. Meu pai caiu da cama, quebrou o quadril, logo no fêmur, e teve que fazer uma cirurgia para colocar aço e parafusos, e passou meses fazendo fisioterapia, foi um negócio difícil. Então aquilo já começou a debilitar ele. Eu vi ele depois da cirurgia, ele estava fraco, estava bem diferente, a gente já via no semblante dele a diferença. E agora, em dezembro, uma semana antes do casamento da Júlia, ele caiu de novo, escorregou no gelo e quebrou o ombro. Certo? Ele conseguiu chegar no casamento, graças a Deus. Mas quando eu vi o meu pai, eu fiquei contemplando. Pouco tempo atrás, meu pai estava bem, assim, ele estava andando, estava com as dificuldades que vêm com a idade, mas em questão de curto prazo, as coisas mudam. É fato, a vida é curta. Fazer planos sem levar em conta a vontade de Deus é tolice porque há muitas inconstâncias, há complexidades, há incertezas, a vida é frágil, a vida é curta. E João vai dizer em 1 João capítulo 2, 17, ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre.
Sabe o que é eterno? O que é eterno é fazer a vontade de Deus. Isso é algo que vai durar. Você quer ter uma vida investida em algo que vai durar além do que esse momento, do que essa vida curta? Então, se submeta à vontade de Deus e saiba que uma vida submissa à vontade de Deus é algo que vai durar por toda a eternidade. É algo oferecido a Deus como uma oferta, é algo que vai glorificá-lo. Porque a vida é curta e frágil, é importante fazer a vontade de Deus e não a nossa. Ele vai até dizer que quem faz planos dessa forma é arrogante, não é só uma pessoa tola, mas vejam aí o que ele diz. Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Como assim uma arrogante pretensão? É você dizer, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, sem reconhecer que você depende de Deus para tudo, sem se submeter à vontade de Deus. Isso é o que ele está dizendo que é um orgulho e uma arrogância, né? Ele vai dizer uma arrogante pretensão. Que coração arrogante você pensar que é alguma coisa, ou que você controla algo. Então, fazer planos dessa forma, sem contemplar a vontade de Deus, é arrogante, mas de uma forma ainda mais direta, é pecado. Certo? É pecado. Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mau. Versículo 17, continuando no trecho. Portanto, aquele que sabe o que deve fazer, ou que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Aquele que sabe o que deve fazer e não o faz, nisso está pecando. A Bíblia nos mostra claramente o que é bom. No sentido de Deus, né? Aquilo que é bom. Não é só aquilo que nos agrada, mas aquilo que é bom, aquilo que agrada a Deus. Bom é obedecer a palavra, bom é fazer planos com a vontade de Deus em mente, bom é obedecer os mandamentos do Senhor, bom é se submeter ao senhorio e buscar em primeiro lugar o reino de Deus em nossas vidas. Fazer diferente, Tiago diz, é pecado. É orgulho, é pretensão arrogante, mas é pecado. Em conclusão, como é que você estabelece a sua rotina? Como é que você prepara a sua agenda para a semana? Como é que você faz planos com o seu tempo? Se fazemos isso sem levar em consideração a vontade de Deus, nós somos tolos, arrogantes e, de forma direta, pecaminosos. Mas se fizermos os nossos planos e estabelecermos a nossa rotina de forma submissa à direção e à aprovação de Deus, nós demonstraremos que somos sábios, somos obedientes e somos filhos que desejam agradar ao Pai. E isso, meus irmãos, sabe o que é o resultado? A glória de Deus. Você quer glorificar a Deus com sua vida, com tudo que você faz? Então você precisa responder essa pergunta: o que a minha rotina tem a ver com o plano de Deus ou com Jesus Cristo, né? Uma pergunta importante. Se fizermos os nossos planos dentro dos padrões revelados de Deus, que é a palavra, nós aumentamos a probabilidade de estarmos fazendo o certo quando fazemos planos e tomamos decisões. Porque nós vamos avaliar as coisas cuidadosamente. Não faça as coisas de forma assim aleatória. Seja intencional com o uso do seu tempo. Não vou nem entrar no mal que é o celular hoje, uma ferramenta tão boa, mas algo que tem roubado, literalmente roubado, uma boa parte das nossas vidas. Por quê? Porque hoje, todo lugar que você vai, você só vê as pessoas passando vídeo após vídeo, após vídeo, após vídeo, após vídeo, após vídeo. Vaidade, vaidade, vaidade. Eu, às vezes, caio nesse mesmo problema. Às vezes, eu abro o meu celular e eu quero ver uma jogada de um jogo de basquete, que eu acompanho muito. De repente, eu assisto aquela jogada do último jogo, aí eu vou passando, eu vejo outra jogada, de repente, eu estou ali
minutos, horas, e o tempo voa. Como é que eu investi aquele tempo de forma que agradasse a Deus, de forma que abençoasse o próximo, de forma que realmente viesse a trazer glória ao Senhor? Meu querido, eu não digo isso para você sair daqui com a cabeça baixa, dizendo, o que é que eu vou fazer da vida? Eu sou um pecador, eu errei. Comece hoje e faça diferente. Comece a fazer planos intencionais. Veja a sua agenda semanal. O que é que precisa ser feito? Quais são as grandes coisas? Você precisa ir no trabalho? Amém. Faça o seu trabalho da melhor forma possível para a honra e a glória de Deus. Mas as outras coisas, você tem um tempo aqui, um tempo disponível para fazer isso, aquilo, você está lendo a palavra diariamente, você está gastando tempo em oração, se submetendo, dizendo, Senhor, eu preciso de Ti. Você está investindo no próximo, você está investindo no seu casamento, na sua família, usando a palavra de Deus como prioridade, como padrão para dirigir. Meu desafio, querido, é que você estabeleça a sua rotina sendo submisso à vontade de Deus. Isso parece grande, mas não é. Começa com as pequenas decisões e começa com uma mentalidade intencional, tendo essa perspectiva eterna. Tenho só alguns trechos aqui para encerrar o nosso tempo. Mas antes de ler esses 3 trechos, uma pergunta que eu tenho para você. E quanto aos seus planos para a eternidade? Ok? Aí é a pergunta-chave. É onde o bicho pega, como dizemos. Por quê? Nós fazemos planos para hoje, para amanhã, mas e o seu plano para a eternidade? Qual é o seu plano? Deixa eu ler o que Deus revela sobre a eternidade. Em Lucas capítulo 12, Jesus conta uma parábola de um rico tolo. Escutem as palavras de Jesus. Jesus lhes contou ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: que farei, pois não tenho onde armazenar a minha colheita? Até que disse: já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse: louco, tolo, esta noite lhe pedirão a sua alma. E o que você tem preparado, para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Jesus ensinou de uma forma tão maravilhosa, usando histórias, parábolas, para chegar no coração das pessoas, porque quantos de nós não fazemos justamente isso? A gente guarda um dinheiro na poupança, né? A gente vai... olha lá no futuro, puxa, eu preciso guardar esse tanto para poder ter uma aposentadoria segura, para poder descansar, para poder ir pescar, para viajar, para fazer isso, para fazer aquilo. Mas e o seu plano para a eternidade? Você está planejando para uma vida que não vapor, some, dissipa. E a eternidade? O que é que você está fazendo com a sua alma? Hebreus 9, 27 diz: assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Nós vamos morrer. Se Jesus não voltar primeiro, é uma certeza. Você vai morrer, eu vou morrer. Assim como meu amigo faleceu no domingo passado. Eu vou morrer. Pode ser com 59 anos, pode ser com 100, mas eu vou morrer. O escritor de Hebreus diz: depois disso vem o juízo. Você prestará contas diante de Deus. Você virá diante do Altíssimo. E o que é que vai fazer diferença sobre a sua eternidade? É se você
confessou Jesus como Salvador, se você recebeu esse dom da salvação, essa garantia de vida eterna, ou se você desperdiçou a sua vida correndo atrás do vento, querendo satisfazer a si mesmo, buscando fazer planos, acumulando para essa vida, sem levar em conta uma eternidade. Romanos 10, versículos 9 e 10. Deixa eu terminar com um desafio. Paulo vai dizer: se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Eu posso fazer planos nessa vida, mas o mais importante de qualquer outro plano é meu plano eterno. O que é que eu estou fazendo com a oferta que Deus tem me dado? Algo de graça, um dom, um presente, que é a vida eterna. Algo que não é passageiro, algo que dura para todo sempre. E Deus está dizendo, está aqui esse presente. Você quer esse presente ou você quer se contentar e se preocupar com essa vida curta, de 50, 60, 80, 100 anos? Mas se você está disposto nessa manhã a dizer, não, eu quero ter certeza da minha eternidade, Paulo diz, se você confessar com a boca e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Você tem que crer que Jesus morreu por você, para pagar o preço do seu pecado. Você tem que colocar sua confiança nele e dizer, eu não tenho certeza da minha eternidade, mas eu creio que o Senhor pode me dar essa certeza. Eu não posso determinar nada por causa do meu pecado, mas o Senhor tem me oferecido salvação gratuita. O Senhor tem me oferecido perdão do meu pecado. Eu recebo isso com fé. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Meu querido, nós podemos ter certeza de sermos bem-sucedidos na vida, primeiro, se nós confessamos Jesus Cristo como Salvador. Se nós somos salvos, a gente tem essa certeza da eternidade. Mas, melhor ainda, nós podemos ter certeza de sermos bem-sucedidos com os nossos planos, com a nossa rotina, se nós submetemos essas coisas à vontade de Deus. Mas ignorar essas coisas por conta das incertezas, da fragilidade, da brevidade da vida, Tiago diz, é tolice, é arrogância e, pior de tudo, é pecado. Então você está buscando fazer a vontade de Deus no seu dia a dia? Você está se submetendo à direção e senhorio de Cristo? Se não, meu querido, o convite hoje é arrependa-se. Mude. Deus lhe dá a graça que você precisa para fazer essa mudança. Eu posso garantir isso, sem dúvida, porque eu já tenho experimentado essa transformação contínua que Deus está fazendo em minha vida. Eu tenho visto na vida de outros que Deus tem me dado o privilégio de pastorear. E eu posso lhe assegurar, se você tem Jesus como Salvador e você se submete à vontade dele, os seus planos serão bem-sucedidos. Por quê? Porque o seu desejo maior é de agradar a Deus, porque a sua perspectiva é eterna e não no aqui, agora. Vamos orar? Senhor Deus, que bênção é ouvir uma palavra tão direta, tão pertinente para as nossas vidas. Pai, o nosso grande recurso é o nosso tempo. Mas eu confesso, eu creio que junto com outros aqui, ó Deus, que tantas vezes eu desperdiço o meu tempo porque eu perco de foco a eternidade. Eu perco o foco daquilo que o Senhor está fazendo no plano eterno e eu penso só no aqui e agora, eu penso só nas minhas preocupações, nas minhas dificuldades, eu não contemplo que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Senhor, nos ajude a descansar no Senhor, que possamos viver livres dessas ansiedades e poder colocar nossa fé e confiança completamente no Senhor. E que isso, ó Deus, venha a
trazer um impacto grande na maneira como nós fazemos os nossos planos, que possamos buscar em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça. Ó Deus, que possamos verdadeiramente, não de boca para fora, mas dizer, se Deus quiser, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E se o Senhor não quiser, Pai, que tenhamos a humildade de dizer, Senhor, nos mostre o que o Senhor deseja, nos guia. Use a tua palavra em nossos corações e em nossas mentes para nos transformar de dentro para fora. E oferecemos as nossas vidas no altar, ó Deus, como sacrifício, que seja agradável a ti. E nós confiamos nos detalhes, no resto, para o Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é um Deus que está no controle de tudo. Em nome de Jesus e para a tua honra e a tua glória que nós oramos. Amém.